Boa noite, meus amores. Como é que vocês estão? Frio. Estamos em junho. Oi, Anne. Julho aqui em Chuvitiba, Ventutiva. Vamos esperar um pouquinho. Ontem acho que deu um super delay. Eu comecei, oi Cláudia, manda coração para o Instagram saber que nós estamos aqui com um assunto relevante, gostoso, dando continuidade. Essa sequência de lives. Aí tá, né? Já tô sabendo que Guarapuava é a cidade dos ventos. Cláudia, boa noite. Vou esperar um pouquinho. Ontem, assim, acho que deu uns 5 minutos, o pessoal começou a cair de paraquedas aqui. Eu já tava toda acelerada na aula, vou esperar um pouquinho. Você que vai assistir gravado, se quiser passar um pouquinho pra frente. Enquanto isso, já vou dando alguns recados. A live 1 de segunda, a live 2 de terça. Ela é bem importante, ela é uma continuação uma da outra. Hoje eu vou fazer... Hoje eu entrei num looping, assim, mas eu acho que eu vou conseguir passar para vocês. Não saí de prioridade, mergulhei um pouquinho mais. E Morro dos Ventos Uivantes. Isso mesmo, tem aquele livro, né? Eu já li, eu quero até ler de novo. Sempre vem na minha memória esse livro. E é assim, então, quem não assistiu, assiste lá a primeira, a segunda. A de hoje eu vou sair um pouquinho desse lugar de prioridade, porque... mergulhada nesse lugar de prioridade, inclusive ela tá aqui, eu senti muito, a gente já fez uma troca, a gente já trocou, porque ela comentou comigo também, que era live de segunda, acho que foi de segunda, né, Anne? Mexeu um pouquinho ali no processo que ela já estava enfrentando, mergulhada, e aí eu convidei ela para ela vir na sexta. Então na sexta a gente vai ter esse olhar de uma outra pessoa que também trilhou talvez caminhos parecidos, com sentimentos, sensações parecidas, energias parecidas, mas ela vai trazer o ponto de vista dela. Eu acho muito rico isso, eu gosto disso. Então, sexta-feira a gente tem convidada aqui, que é a Anne, que é uma eterna aprendiz, aluna minha, uma super profissional aí também da área, mas vamos deixar para sexta-feira ela vir aí com o processo dela, ela contar um pouquinho aqui pra gente. Então, hoje eu vou dar uma pincelada terminando ali a questão da prioridade. E daí amanhã a gente dá um respiro, sai um pouquinho desse lugar e vamos se divertir um pouquinho. Se divertir não, né? A gente vai falar sério, mas com leveza, que vai ser uma convidada também super especial. Faz tempo que a gente não faz live junto, que é a Conselheira da Alma, que faz um trabalho incrível com o tarô. Inclusive ela é, né? Porque ela tá aqui, a minha mestre do tarô, foi com ela que eu aprendi, ela que abriu as portas pra mim no tarô sistêmico, então eu sou muito grata, tenho muita honra e gratidão por ela. Então se preparem amanhã, coloquem aí no celular de vocês, 19h19, venham pra live, porque a gente só vai responder as perguntas de quem estiver ali mandando a pergunta ao vivo, ou que mandem pra nós, aqui na caixinha que eu já liberei lá, mas tem que estar ao vivo aqui, senão a gente não vai responder. Então é ao vivo. Então aproveita para fazer a tua consulta com essa pessoa maravilhosa. E eu aqui desse lado vou estar só dando aquelas chulapadinhas básicas, mas o foco mesmo é você receber essa ferramenta incrível das mãos dessa maravilhosa que é a Celina, que é a Conselheira da Alma, tá bom? Então já se organiza para vir amanhã. E sexta, daí a gente fecha a semana com a Anne, que é a minha eterna aprendiz, ela contando aí pra gente um pouquinho sobre prioridade, missão, importância, família. Porque, gente, hoje eu entrei num lugar de... Que bom que vocês estão entrando, gente. Vamos colocando o coração pro Instagram chamar a outras pessoas. Eu ainda não comecei, eu tava dando só uns recadinhos aqui, tá bom? Agora eu me perdi o que eu ia falar. Eu entrei num lugar hoje de prioridade, e aí veio muito essa questão da verdade, por isso que eu coloquei lá pra vocês hoje, né? Qual é a sua maior verdade? Alguém quer escrever aqui? Alguém pensou, refletiu sobre isso? Aliás, Cris, né? Lembra que a gente fez uma aula incrível? Quem quiser saber um pouquinho mais, mergulhar... Aliás, assim, gente, eu até tô pensando em fazer uma playlist das melhores aulas e, de repente, fazer um combão aí, um valor mais acessível. Porque eu tenho algumas aulas do Eterno Aprendiz que elas são, assim, verdadeiros mergulhos. Por exemplo, essa aula da verdade, a gente entrou num lugar, não foi, Cris? E que, assim, foi muito rico. Eu lembro até hoje, assim, da aula, acho que foi aqui em janeiro, fevereiro, que eu dei essa aula, assim, a gente mergulhou fundo na verdade, e a gente chegou em vários lugares, principalmente que a verdade nada mais é
do que uma lealdade. Daí a gente já entra um pouco na parte sistêmica, né? Por que eu quero ser verdadeiro? Por que eu busco a verdade? Por que eu me omito? Por que eu minto às vezes? Por lealdade para querer pertencer. Olha que louco isso, né? E aí, quando eu entrei nesse lugar da prioridade, até quando essa prioridade, ela é verdadeira mesmo? Como é que eu consigo? Que eu falei, tá, lembra que eu comecei ontem lá falando como é que a gente define e pega a meta e promove essa meta a uma prioridade? Porque metas a gente pode ter várias. Prioridade que não dá para ter várias, porque para ter prioridade é preciso ter foco. Sem foco não tem prioridade. E foco é aquela coisa assim, né? Tipo um laser. É mirar, é certeiro, é uma coisa só. Então, como é que a gente chega nesse lugar, tipo, não, isso é prioridade? Daí eu dei um passo para trás e falei assim, mas será que essa prioridade que eu estou colocando, me desafiando, ela realmente é minha verdade? E aí eu entrei num lugar assim de... não só de ficar me questionando a verdade, mas aonde eu encontro essa verdade? Como é que eu sei que essa verdade é verdadeira ou não é só uma ilusão? E é uma questão mesmo de autoanálise, gente. Falando em autoanálise, eu vou entrar agora, mas eu já quero indicar para vocês, já fiz a minha inscrição. Eu vou começar, tipo um curso de autoescrita. Eu não sei se vocês já conhecem, eu tenho partilhado algumas coisas dele, Emanuel Aragão. Ele é psiquiatra, estudioso, acho que trabalha com essa parte da psicologia, da psicanálise, e ele faz essa questão, ele trabalha com a gente na questão da autoescrita. Autoescrita é esse estudo de você mesmo, né? De você, mas não é uma escrita criativa, é uma autoescrita com esses pilares da neurociência, da psicologia, da psiquiatria, de Freud, e tem mais algumas outras coisas. Eu tô ainda começando a estudar isso, já me inscrevi, vou fazer parte desse grupo lá, mas só de ter assistido alguns vídeos, eu indico vocês, tá no YouTube tem um monte, assim. No começo parece assim meio confuso, mas é mais ou menos a pegada que eu tenho com vocês, eu falo assim, cara, tá, verdade, isso é verdade, ponto, um carimbo e deu? Não! Porque assim, a minha verdade, gente... Quando eu falo assim, a minha verdade, eu tomo de um jeito que às vezes, só porque eu acho que é minha, eu nem me dou o trabalho de ouvir e prestar atenção na verdade do outro. E já saio julgando porque não é a minha verdade, é a dele. Daí a dele não é tão verdadeira quanto a minha, já vai comparação, competição, julgamento, exclusão. Percebe que se a gente for entrar mesmo na energia da verdade, né, na palavra só... o que é verdade? Que não uma lealdade que vem de algum lugar que às vezes eu nem sei de onde, mas eu tô replicando aquilo, repetindo aquilo para pertencer. Quantas e quantas vezes vocês mentiram ou omitiram ou fingiram ser quem não era, engoliram um sapo para pertencer, sendo leais? A gente fala, né, que a gente é muito mais leal do que livre. Então, se eu sou mais leal do que livre, vamos entender essa lealdade e gerenciar ela que venha para um bem maior, né? Não para me deixar limitada, presa, angustiada. Então, eu vou terminar ali a questão das prioridades, que eram 4 fatores, lembra? Eu vou falar rapidão. Então, para eu definir uma prioridade... Vamos começar por meta. Meta, eu tenho um monte de meta. Então, eu tenho várias metas. Manda coração, gente. Tá todo mundo aqui acompanhando? Faz sentido? Essa questão de provocar a verdade, porque às vezes a gente fala assim, quem sou eu? Eu sou uma farsa. Que mentira eu tô contando pra mim mesmo, né? Ou que verdade eu tô me escondendo. E como que a gente chega nesse lugar? Eu fiz um passo a passo aqui, e foi engraçado porque dá pra ir e voltar. Vai, tipo, vira um ciclo. E é incrível porque dá pra gente ir se perguntando e mergulhar nessa autoescrita mesmo, sabe? Nessa autoanálise, desse pesquisar você mesmo, entender os padrões e perceber no erro. Inclusive eu quero ler aqui, eu já vou ler agora, a questão de erro do livro do Jacob, tá? Eu achei muito interessante aqui, que eu vou falar de tempo, energia, relação e dinheiro. A gente falou das prioridades, que tem 4 fatores. Manda coração, se tiver pergunta, manda aqui também. Então, ele fala bastante essa questão que ontem eu falei, se o tempo cronológico, né, se você tá aí correndo atrás do rabo, tá na hora de você começar a estudar a lei natural, vem pra cá, sincronária da paz, fecha parênteses. Energia seria
o fator talvez o mais importante, porque quanto de energia que é, tipo, o teu tempo de qualidade, a tua energia, a tua essência, tua vida, teu respirar, você tá colocando nessa prioridade. Daí a gente vem com relação. O que é relação? Que seria o terceiro fator. Quais são as pessoas, por onde você tá, com quem você tá se relacionando para alcançar, para estar mais próximo, para estar vivendo, para estar experienciando essa prioridade. Ele até dá um exemplo aqui no livro que ele fala assim, se você quer ser músico, não tem por que você ficar andando com, sei lá, jogador de futebol. São interesses diferentes, são áreas diferentes. Então, assim, com quem que você tá andando? Tem uma máxima, né? Que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais fala, se relaciona e tá próximo. Como é que você define os seus grupos, as pessoas com quem você vai se relacionar? E aí veio mais ainda, quando eu comecei a pensar nisso, assim, quanto de mentira eu me permito... O quanto de omissão eu tô me omitindo em determinados grupos, em determinadas relações que eu me permito fazer parte. Mas será que é só para pertencer, só por lealdade? Ou porque minha prioridade não tá bem clara? E aí eu tô empurrando com a barriga. E eu tô ali perdendo o meu tempo e a minha energia, estando em grupos, fazendo parte de grupos, ou dando atenção para pessoas, ou dando o meu saber, trocando a minha energia com pessoas que não estão me agregando em nada. Elas estão só me sugando. E aí a minha energia, que eu falei que era o fator mais importante, já foi para as cucuias. Tempo nem conta mais. Outra coisa que eu queria tirar da cabeça, mas eu vou ler aqui, tipo, tira isso da mente de vocês. Tipo, tempo não é dinheiro, gente. Tempo, ele vai e não volta. Ele só vai. Dinheiro vai e volta, cresce, diminui. Você tem toda uma energia, uma consciência ali. Tempo não é dinheiro. Tempo, na lei do tempo, que a gente estuda no Sincronário da Paz, na lei natural, tempo é arte. O que você está fazendo com o seu tempo? Qual é a arte que você está fazendo com o seu tempo? Esse tempo que não volta mais. Esse tempo aqui e agora. Esse tempo presente. Quanto de energia você está perdendo tempo? Quanto tempo você está perdendo de energia? E quanto de energia e tempo você está jogando, vou dizer assim, em relações, em relacionamentos que não estão te levando a lugar nenhum, que você já até esqueceu qual era a tua prioridade. Porque quando você está nesse grupo, você já não sabe nem mais quem você é, quanto menos qual é a sua prioridade. E para finalizar os 4 fatores, tem o dinheiro, o capital mesmo, sabe? Ele fala aqui, até eu anotei para não esquecer, que ele fala assim, capital, dentro aqui ó, entra a parte intelectual, então é a sua atenção, sua criatividade, o seu conhecimento, a sua imaginação, a sua visualização, tipo, tudo que a gente já falou, entra nessa parte do capital. Então a sua prioridade, ela precisa receber a maior parte do seu capital. E o seu capital não é só dinheiro. Vou repetir. O capital não é só dinheiro, é todo o seu conhecimento. É todo o seu... Porque você tem a sua criatividade, você tem a sua imaginação, você pode trocar, esse é o seu capital, tá? A sua imaginação é só sua. Quanto? E aí, na sua prioridade, é onde você deve investir maior no seu capital. Quanto você está investindo para chegar nessa prioridade? E aí, lembra dos 5 anos, né? Para definir, para pegar uma meta, para promover ela a uma prioridade. Você vai pensar nessa prioridade que daqui a 5 anos. Faz sentido para você ter, estar, querer, trocar, se relacionar com essa coisa, com essa pessoa que está na prioridade daqui 5 anos? Faz. Então promova essa meta, a prioridade. Não consigo nem imaginar 1 ano. Então não perca a sua energia, o seu tempo, não invista o seu capital. Sai fora dessa relação e vá procurar outra prioridade. Assuma as outras prioridades, tá bom? Eu vou ler aqui rapidinho e aí eu vou chegar nessa parte da verdade aqui pra vocês, que me veio depois disso tudo aqui. Nessa parte aqui do livro ele fala assim: é nesse jogo, com o tempo que perdemos, completamente o foco sobre o sentido do problema
e passamos a lidar com eventos imaginários que sequer aconteceram. Errar, olha que interessante isso, errar faz parte do jogo. Resistir ao erro é um erro ainda maior que o próprio erro. Quem tá falando isso aqui, gente, é o pai da Gisele Bündchen, tá? O cara não sabe nada, né? De errar, de tentar e tudo mais. E aí ele fala assim, toda angústia, medo, ansiedade, estresse, preocupação é resultado de nossa resistência ao erro. Quando você ajusta os conceitos do tempo, presta atenção, passa a viver sua jornada e não a esperança da realização futura. Esta é uma lição que precisamos aprender. Seja qual for o propósito, você deve agir no presente. Você não pode fazer nada no passado, por isso liberte-se dele. Você também não pode agir no futuro, porque ele ainda não chegou e nunca chegará. Você nem mesmo pode saber como agirá no futuro, porque não conhece o que vai envolver o futuro. Certo? Beleza? Então, fechamos aqui. Sem prioridade não existe foco. A prioridade tem esses 4 fatores. Dentro desses 4 fatores, você define quanto que você realmente tá na prioridade. E aí eu falei, tá, e aí depois disso, como é que eu sei, como é que você sabe se você, como é que tá a sua prioridade, né? Se você realmente tá na verdade, tá ornando, tá vibrando na sua prioridade. É justamente você observar quanto que você está investindo de tempo, de energia, onde está as tuas relações e aonde está o seu capital investido nessa prioridade. Aí você vai saber se ela é prioridade ou não. Muitas vezes você só tem ela ali na ilusão, mas você não está realmente dando em prioridade. E aí vem para mim essa questão da importância. Prioridade não é importância. Prioridade é prioridade, vem primeiro. E rima, gente, orna com a verdade que vem de dentro da alma, que vem dentro da tua essência. Então vamos voltar só um pouquinho para vocês verem como é que eu fiz o esqueminha aqui. Eu ia até fazer pé, mas fica virado, então eu vou ler. A gente começou lá na segunda com ousar, que veio pra mim na energia do Perla, ouse, tá? Ousa. O que acontece quando eu ouso? Por que eu parei de ousar? Qual foi o meu maior ato de ousadia? Lembra? Eu fui lá no meu nascimento, provoquei vocês, convidei vocês para sentir toda essa ousadia de estar vivo, respirando aqui, né? Isso me dá força, poder de imaginação. Eu volto para um lugar que é divino, que é sagrado, que é a intuição. Chegando nessa intuição, me conecto com a minha alma, porque enquanto eu tô imaginando, tem muita mente. Ainda tem o racional, falamos um pouquinho antes de ontem também, algo sobre a intuição, que fica desse lado, a gente tem a pontinha para chegar, porque a gente fica operando aqui no nosso animal, nosso racional, e a gente deixa a intuição lá fora. Mas eu ouso, eu imagino, eu ainda tô um pouquinho no racional, mas quando eu me desprendo e chego na minha intuição divina, nesse presente sagrado que é me conectar comigo mesmo, eu chego nesse lugar, eu tomo conta, eu tomo posse do meu lugar de força, me conecto com a minha alma. E nesse lugar, me conectando com a alma, eu escuto a verdade, a minha verdade. A que ressoa pra mim. E quando é verdade, gente, eu não preciso ficar explicando. Quando você sente essa verdade dentro de você, você não precisa ficar argumentando. Verdade não se argumenta. Verdade não se convence. Eu não quero convencer você e você não tem que me convencer. É só sente. A alma, ela sabe, ela é calma, ela é lenta, ela sente a verdade. Mas você precisa estar nesse lugar da intuição. Conectado com a sua alma, com a sua essência divina. E como é que eu consigo isso, Perla? Silêncio. Por isso que veio muito assim pra mim, hoje que eu lancei a live hoje, verdade ou silêncio? Nenhum e nem outro. Quando eu me conecto, quando eu chego na minha intuição, me conecto com a minha alma, eu chego num lugar de verdade, e para ouvir essa verdade, eu fico em silêncio. Porque daí eu silenciei a mente e acalmei a alma. Nesse silêncio de mente,
dentro da intuição, eu consigo ouvir a verdade. E qual é a verdade? Vai aparecer, daí a gente fecha o ciclo, as minhas prioridades. Olha que incrível, gente. Se quem quiser anotar, veja como fica bonito isso. Tô até emocionada, peraí. Deixa eu voltar aqui. Então, olha lá, anota comigo. Eu cheguei num lugar muito, muito incrível agora. Desculpa, mas quem me conhece sabe que às vezes eu vou e deixa eu voltar aqui. Anota lá, ousar, tracinho, imaginar. Então eu ouso, eu chego na minha imaginação, a minha imaginação começa a ficar mais forte. Eu chego nesse lugar de intuição. Então é ousar, imaginar, intuir. Quando eu chego na intuição pura, você também tem a sua, eu tenho a minha, todo mundo tem a sua intuição divina, sagrada, única. Eu me conecto ou reconecto com a minha alma. Nesse lugar, nessa intuição e alma, eu chego nessa máxima da minha verdade. E para ouvir essa verdade, para sentir a máxima disso, eu só preciso de uma coisa: silêncio. E no silêncio, a minha intuição, junto com a minha alma, na vibração da mais pura verdade, me mostra, me aponta as minhas prioridades. E eu posso ir de trás para frente, olha só que legal. Quando eu sei a minha prioridade, quando eu estou buscando a minha prioridade, o que eu preciso? Eu silencio. No silêncio eu escuto a verdade. No silêncio eu escuto a verdade, me conecto à minha alma. Dentro disso, na minha alma, a intuição divina vem e me abraça. Me abraça e diz assim: voa, vai, imagine, seja você, ouse. Ai, gente, que lindo, vocês conseguiram me acompanhar? Senão eu falo de novo, dá pra ir daqui pra lá, começar no ousar e terminar na prioridade, dá pra começar na prioridade e terminar no ousar com esse poema. É um poema, não é, veio assim e tipo assim, olha que coisa, você consegue sentir? Você consegue respirar e agradecer por isso? Olha o caminho que a gente fez, desde segunda até hoje. Então eu acho que eu consegui entregar de uma maneira suave e leve, sem ficar aquela coisa do coach, você tem que ter meta, foco, prioridade e tal. Cara, sem fazer esse caminho leve, fluido, de alma, de ousar, imaginar, intuir, encontrar a alma, verdade, silêncio e prioridade. E assim, ó, cada um desses passos, eles são importantes. Então, de repente, você tá no meio do furacão, para um pouco e perceba onde que você não está presente, aonde você não está colocando a sua energia, aonde você não está dando um tempo de qualidade para perceber, aonde você não está investindo o seu capital. Será que é no imaginar? Será que é na intuição? Será que é na alma? Será que é na verdade? Será que é no silêncio? Quanto tempo? Faz quanto tempo que você não se silencia mesmo? Silenciar fisicamente. Não só mentalmente, gente, fisicamente, não usar as cordas vocais, não ficar tentando argumentar, não ficar tentando discutir, não ficar tentando convencer alguém da sua verdade, da sua prioridade, da sua alma, da sua intuição, da sua imaginação. Quanto tempo que você não fica aí só com você? E aí, quando eu falo de tempo, não é só o tempo cronológico, não. Quanto de energia você não está investindo para ficar só um pouquinho em silêncio e ouvir o que a alma, de repente, está ali berrando, mas você não parou ainda para ouvir. A prioridade está na cara. O que você precisa fazer está na cara. Está esfregada na cara. Mas você não tem tempo. Ou você tá ali se relacionando com a galerinha ali que, tipo, tem que estar ali fazendo social, porque senão, aquele medo de desagradar. Ou se sobrar, se sobrar um tempinho ali, o capital também, né? Eu vejo o que eu faço com isso. Certo? Acho que dá pra acabar, né, gente? Ai, Anne, que bom que você conseguiu entender, assim, acompanhar.
Eu sei que eu dei uma viajada aqui, a equipe veio com tudo, mas eu segurei. Galera, acho que era isso que eu queria dizer. Falando em verdade, agora que é só eu lembrei quando tava pensando em verdade também, que fica aqui a dica. Tem um filme bem engraçadinho e também dá pra refletir como é que seria, né, a gente viver num lugar que não pode mentir, né? Esse filme ele é antigo, chama O Primeiro Mentiroso. Se eu não me engano, tem na Prime Videos, acho que eu assisti lá. Ele é uma comédia, mas é interessante porque faz você pensar mesmo. Como é que seria você não poder mentir? Como é que seria você morar num lugar e não poder mentir? A cidade é mais ou menos assim, não vou dar mais spoiler, tá? Assistam um filme que vai ser bem legal. Então é isso que eu queria entregar pra vocês hoje. Esse caminho me fez um movimento bem grande aqui. Espero ter, de alguma forma, colocado uma sementinha aí. Que vocês consigam ter muitas metas, mas agora começar a ser mais rígidos. Rígidos não, né? Começar a ser um pouco mais conscientes da energia que demanda você promover uma meta à prioridade. Então, não promova a meta à toa, não se enfie, não acho que se ter um monte de prioridade você tá aí abafando, porque não tá. É uma de cada vez, e aí veja esses 4 fatores, foque nisso, mas vamos lá, na sua alma, dentro de você, na sua verdade, no seu silêncio. Acalma, silencia a mente, deixa a alma falar, que ela tem bastante coisa pra te contar. E aí ela vai te entregar assim de mão beijada aí uma prioridade incrível, que daí essa prioridade vai te abrindo outras e outras e outras e outras e outras, tá bom? Vou fechando aqui, vamos fazer nossa oração. Então amanhã tem a Alô Tarô pra gente falar um pouquinho até do mês de outubro, vamos ver como é que vem. Com essa máxima da conselheira. E aí na sexta a gente vem com a Anne, com a Eterna Aprendiz, pra ela contar também aí o ponto de vista dela, do lugar dela, o processo dela, de questões também relacionadas a prioridades, tá bom? Certo, gente? Então fecha os olhos, quem quiser ir, respira fundo, fecha os olhos, se concentra no seu coração e receba essas palavrinhas com muito amor e carinho, respeito e gratidão, totalmente livre de julgamento, desse lugar de intuição, alma, verdade, silêncio e prioridade. Sou imperfeita, alegre, forte, tenho amor e muita gratidão. Sou feliz e inteligente porque vivo positivamente. Tenho paz, sou um sucesso, tenho tudo, 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 tudo que eu peço. E eu acredito no poder da minha mente, porque é Deus no subconsciente. Assim falei com muito amor em Lakesh. Eu amo amar vocês. Fui, até amanhã. E não esqueçam de colocar as suas perguntas lá na caixinha. Fui, boa noite.